Bom dia, comunidade cristã Formosa. Graças a Deus por mais um domingo que nos apresentamos ao Senhor em adoração e louvor. Vamos ficar de pé. Vamos, como sempre pedimos, não é um ritual, mas é um convite mesmo que nós fazemos para que nós possamos, a partir desse momento, estarmos ligados apenas naquilo que o Senhor tem para nós, naquilo que Ele pode fazer por nós, naquilo que Ele já tem feito por nós. Hoje é dia de adoração, domingo é o primeiro dia da semana, é onde nós estamos apresentando a nossa primícia da semana para o Senhor. Então nós voltamos inteiramente para Ele, estejamos ligados no trono da graça, esquecendo das coisas que estão lá fora, porque é a partir do que o Senhor vai falar conosco aqui hoje, é que nós vamos abrir os nossos olhos, nosso entendimento, para vencermos os desafios do dia a dia. E o Senhor tem cuidado de nós. Eu tenho certeza que você sabe disso. Às vezes as tarefas, a dinâmica do dia nos leva a ficar ocupado e às vezes a gente não para pensar, mas quando nós chegamos aqui no momento de reflexão, que a comunhão com o Senhor é bom para isso, para nos levar a esse momento de reflexão, de meditação, que não é só ler, não é só orar, temos que meditar também, a palavra nos diz sobre isso. E meditar é o quê? É simplesmente você focar naquela mensagem, na sua oração, na palavra que o Senhor está te falando, vinda dele, né? A palavra de Deus, a palavra de Cristo. E aí nós conseguimos vencer os nossos medos, ansiedades e angústia. Vamos orar então? Pai querido, nesta manhã, meu Deus, eu apresento a nossa comunidade, ó Deus, para o Senhor. Apresentamos, ó Pai, as nossas vidas, apresentamos o nosso coração em devoção verdadeira ao Senhor, como o nosso Salvador, como aquele em que nós podemos confiar, o amigo, Pai, o amigo de verdade. Nesta manhã, ó Deus, nós já entregamos a direção dessa reunião nas mãos do Senhor, reunimos no Seu nome, estamos aqui, ó Pai, para, ó Deus, Te ouvir, para refletir no que o Senhor tem feito, no que o Senhor pode fazer ainda por nós, ó Deus, ó Pai querido, para agradecermos, ó Deus, gratidão que nós queremos, ó Deus, colocar diante do Senhor nesta manhã. Todas as famílias aqui representadas, eu apresento ao Senhor nesta hora, que o Senhor esteja agindo, ó Deus, em nossos corações, nos corações daqueles nossos familiares que não puderam estar aqui conosco, daqueles com que nós temos trabalhado, temos orado, para o Senhor abrir os olhos, para o Senhor, ó Deus, agir na vida deles. Pai querido, nós sabemos em quem temos crido, sabemos que o Senhor é poderoso para nos guardar e guardar aqueles, ó Deus, por quem temos orado, temos pedido. Pedimos também por aqueles, ó Deus, que têm confiado, ó Deus, em nos pedir a oração desse lugar que nós temos, que tem sido atendida, porque nós somos testemunhas vivas disso. Abençoa, Pai, os pedidos de oração que a nossa irmã Elisângela tem trazido lá para a nossa irmã, ó Deus, o seu irmão, glória a Jesus, seu Luiz, Pai querido, também a nossa irmã Fátima tem feito pedido de oração e muitos outros, ó Deus, trazido, ó Pai, diante do Senhor, ó Deus, pedidos por si mesmo, por seus amigos, por seu trabalho,
Ó Pai, para que o Senhor dê direção. E eu também apresento, ó Deus, a minha vida, a minha família, o meu trabalho, esta comunidade, como tenho feito diariamente. E sei que o Senhor, ó Deus, tem, ó Deus, mostrado favor por nós. Então apresentamos, ó Deus, essa humilde comunidade que não confia em si mesmo, que não confia na sua força, mas sabemos, ó Deus, que é por Ti, é por Cristo, é pela garantia do Espírito Santo em nossas vidas, é que nós, ó Deus, nos colocamos diante do Senhor, para receber, para agradecer, para vivenciar as maravilhas do Senhor, recebendo saúde, recebendo prosperidade, recebendo libertação, tudo aquilo, Pai, que vem do Senhor, que o Senhor nos dá, por meio da salvação, salvação que não é apenas para o tempo vindouro, mas é para hoje. Oh Pai querido, nós cremos, confiamos no favor imerecido do Senhor por nós, essa graça maravilhosa. Pai, nós pedimos por aqueles que vão ouvir essa mensagem, o Senhor esteja trabalhando nesses corações, despertando vidas, ó Pai, para também somar conosco, Deus, na busca, Senhor Deus, no renovo espiritual, no reavivamento desse evangelho vivo, puro, pleno. Oh, nós sabemos como, ó Deus, pequenos lugares como esse marcaram, meu Deus, a obra do Senhor na existência da igreja. E eu creio, ó Pai, que nós estamos aqui para isso, para fomentar, ó Deus, um novo tempo, para fomentar, ó Deus, não, ó Pai, uma nova religião, não um novo movimento, não, mas o resgate, ó Pai, desse evangelho vivo, pleno, verdadeiro, que revela apenas o Senhor, meu Jesus, que nos faz olhar para Ti e entender que tudo é por meio do nome do Senhor, do sacrifício do Senhor. Então nesta hora, Pai, nós nos colocamos diante do Senhor para adorar. O louvor que apresentamos, que o Senhor possa receber no trono da graça, junto ao Pai. Oh Espírito Santo, leva, Senhor Deus, ao Pai, as nossas súplicas, aquelas, ó Deus, que fazemos em silêncio, que somente o Senhor, ó Pai, sabe, que suba, oh glória a Deus, ó Deus, e seja ouvida do trono da graça. Aleluia. Faz esse povo sentir, ó Deus, como temos sentido diante de problemas, diante de situações embaraçosas. O Senhor ainda está presente, o Senhor cuida, o Senhor não está longe de nós. Aleluia! Ah, Pai, faz corações arderem nesse momento pelo sentimento de presença, de amor, de cuidado do Senhor. Que ninguém nessa manhã saia daqui como entrou. Se chegaram bem, que saiam melhores ainda. Se chegaram, ó Deus, um sentimento de necessidade, de vazio, ó Pai, que sejam supridas as suas necessidades, as suas ansiedades, caiam por terra e que vejam, meu Pai, a sua presença gloriosa. Abençoa, meu Deus, nosso irmão que estará, Senhor Deus, fazendo a prova hoje, que o Senhor possa cuidar do coração, da mente, dando a ele confiança e certeza naquilo que vai fazer, que o teu Espírito oriente, porque certamente já tem se preparado. Oh Pai, cuida, Senhor Deus, daqueles que o Senhor tem escolhido para, por meio desse
Ó Deus, por meio dessa prova, Pai, adquirir conhecimento para somar, para abençoar vidas. Essa é a vontade do Senhor para nós, humanos. Que nós possamos olhar uns para os outros com amor verdadeiro, com amor de Cristo, amando uns aos outros, frutificando em boas obras, não para chegar a Ti, mas porque o Senhor já está conosco. Pai, muito obrigado pela Sua presença, muito obrigado por estarmos aqui, muito obrigado por esse momento de comunhão, esse momento leve, esse momento gostoso de presença do Senhor. Eu louvo por essas vidas, cada uma aqui, ó Deus, reunida, aquelas que porventura estejam a caminho, aquelas que farão parte, ó Deus, desse rebanho, da Sua igreja, meu Pai. Não, ó Deus, da igreja terrena, mas da igreja espiritual, o corpo do Senhor. Eu abençoo em nome de Jesus, eu glorifico ao Senhor. Pai querido, faz a obra em nossas vidas, em nossos corações. Recebe a nossa gratidão, ó Pai, ouve a nossa oração. Eu sei que o Senhor tem ouvido. Falo isso para testemunho. Pai, abençoa a palavra que vamos falar. Pai, tudo que fizemos, recebe o louvor. Abre, Senhor Deus, os corações nessa manhã para Te glorificar. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Visitante, seja bem-vindo. Aleluia. Visitante, seja bem-vindo. Glória a Deus. Essa igreja ama você. Amém. Graças a Deus. Então vamos louvar ao Senhor. Vamos, glória a Jesus. É isso aí, irmão. O ambiente de comunhão é esse. Cada vez que nós vemos um irmão amado, nós nos alegramos. E eu acredito que Cristo muito mais. Quando Ele olha e nos vê aqui com esse coração aberto, disposto a falar dele, a falar com os irmãos. É isso aí. É isso que é a igreja para mim. É isso que é a comunidade, é o que eu consigo enxergar quando eu folheio as páginas da Bíblia, né? Às vezes a gente tem aí o celular, tem a Bíblia. Ontem eu estava numa experiência interessante, eu já tinha lido ali, mas enquanto eu não peguei a Bíblia e folheei, senti aquela mensagem. Então a gente imagina ali que Paulo, né? Paulo, quando ele fala ali a um dos seus amigos, ele fala assim: traz os livros. Oh, glória a Jesus. Tem um sentimento, tem ali algo profundo quando nós tocamos na palavra, né? Então quando a gente for ler aquilo ali, a gente vai vendo, o Senhor vai nos mostrando. Tem um encanto ali que parece que é melhor do que Netflix, do que TV a cabo, o que for. Você vai folheando ali, você começa a ver, você começa a sentir, você começa a imaginar, a trazer para perto de nós o que Deus deseja, como Ele sente, como Cristo sentia. Oh, aleluia. Deus seja louvado. Vamos louvar. Glória a Deus. Aleluia. Pai do Senhor. Vamos ficar de pé? Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer
como oferta de amor, sacrifício. A te entregar como oferta viva em teu, aleluia, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia queira mais e mais estar ao teu lado, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado. Eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Aleluia, Jesus. Queremos estar ao teu lado, Senhor. Esteja conosco, Jesus. Entregamos nossas vidas em tuas mãos, Pai. Aleluias. Grande é o Senhor, Pai, é o digno de todo louvor, Pai. Aleluias. Grande é o Senhor, muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso Diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. confiamos em teu infinito amor, Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluias. Glorificado é teu nome, Jesus. Grande é o Senhor, muito digno de louvor, da cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande
Senhor, e nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Aleluia, glória ao teu nome, Jesus. Aleluia, glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade. Grande é o Senhor, oh maravilha, grande mesmo. Louvado seja Deus pela sua infinita bondade, misericórdia. O grande o papel desses louvores que a gente fala antigo, mas não é antigo, louvores profundos, né? Porque se fosse antigo a gente ia falar assim da palavra, né? Não é antigo porque não perde a validade, mas nos leva aí a um profundo momento de adoração. Aleluia. Meus amados, eu quero, dando continuidade aí, graças a Deus, aqui a nossa comunidade cristã Formosa tem por objetivo falar mais um pouco sobre o nosso Jesus. Aleluia. Oh, como é bom, como é gostoso falar desse nome, esse nome que tem poder. Aleluia. A gente fala isso, às vezes alguém pode virar e falar assim, não, mas é de Jesus mesmo que a gente tem que falar, a igreja é isso aí mesmo, mas não é o que tem acontecido, não é. Quem é um pouco mais atento, quem gosta da palavra de Deus, sabe que hoje nós temos vivido um momento de muita religiosidade, sim, mas de pouco foco no Cristo, no sacrifício dele, né? E isso tem trazido muitos prejuízos para a igreja. Não é para a igreja Formosa, não. Não é para a igreja A, para a igreja B, não. É para a igreja, o corpo de Cristo. Eu vejo como o inimigo ele tem tido sucesso no seu trabalho de enganar através de sutilezas, porque massas estão aí acreditando que estão vivendo algo novo e na verdade vem sendo manipulado pelo sistema como não é algo novo, é algo que vai se aperfeiçoando. Eu não sei se alguns irmãos já tiveram oportunidade, tem um escritor que ele, de uma maneira bem interessante, ele traz a realidade do Evangelho
para nós refletirmos. Jesus fez muito isso. Alguns não entendem, né? Porque acham que pregar é você pegar a Bíblia e falar ali exatamente o que está escrito, tal. Mas Jesus, muitas vezes ele falou por parábola e os próprios discípulos questionaram: Senhor, quanto que o Senhor vai falar para nós diretamente? E Jesus mostrou que eles não tinham ainda maturidade para entender, então ele usava as parábolas, usava ilustrações. Tem um autor, um autor inglês antigo, não sei se vocês já ouviram falar, C.S. Lewis, que ele gosta muito de, nos seus livros, trazer histórias, trazer ilustrações. E eu tive a oportunidade de ouvir recentemente sobre um livro dele, né? Mas tive curiosidade de conhecer. E é bem interessante a forma como ele coloca para nos fazer questionar nós mesmos, questionar a realidade. O livro chama Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Gente, um livro já bem antigo, né? O autor, ele é inglês, já é falecido, do início aí dos anos 1900 e pouco. Mas ele vai falando as sutilezas, trazendo ali histórias que mostram como que o inimigo trabalha, enganando, fazendo a gente acreditar, né? Te envolvendo em tarefas, te envolvendo na religiosidade, te envolvendo, você está sempre preocupado. Nós estamos sempre preocupados, já observou? Sempre preocupado. Vamos descansar, vem aí um feriadão, aí você inventa coisa para fazer, você começa aquele ativismo, aquela coisa toda. Quando você vê, passou. Aí você fez ali aquela oraçãozinha, aquela coisa toda, mas você brigou, você trabalhou, você bateu o martelo no dedo, a mulher queimou a mão na panela, porque foi um monte de gente visitar, e saiu, foi para uma coisa, foi para outra, e assim daqui a pouco começa a semana de novo, e a gente vai envaidecido no nosso eu, fazendo coisas, indo na igreja, e tranquilo, achando que estamos ali na presença e fazendo coisa para dar uma ajudinha. Eu sempre falo isso aqui, dando uma ajudinha para Deus, achando que, opa, eu estou melhorando cada dia porque eu estou fazendo. Antes da gente abrir essa comunidade lá em 2015, o Senhor já me chamava muita atenção a respeito disso. Eu conversava muito com um amigo que infelizmente ainda não conseguimos trazê-lo de volta, mas eu tive uma reflexão muito profunda com ele acerca do ativismo religioso. Graças a Deus eu tenho tentado, eu não digo que eu consegui ainda não, mas eu tenho tentado muito abandonar isso. O que é o ativismo religioso? É você naquele sentimento de estar fazendo. Acontece muito quando as pessoas vêm para a igreja, mas acontece também com pessoas que já estão há mais tempo. O sujeito vai para a igreja cedo e ora de manhã na igreja, e o camarada varre a igreja e limpa a igreja e arruma o banheiro da igreja e distribui folheto e participa do culto, e aí o culto um dia por semana já é pouco, ele quer 2, ele quer 3, ele quer 4, ele quer 3 vezes por dia, e ele vai, ele está ali envolvido, chega um momento que ele não, nada disso. Eu não estou feliz. Eu não sei se é isso que eu quero. E ele, eu estou cansado de pessoas, né? Gente, já aconteceu isso comigo, né? Estou falando aqui porque nós conversamos aqui com uma irmã, né? Outro dia. Quantas pessoas nossas estão passando por isso? Quantas vezes eu já passei por isso? Eu já tive o meu momento também, né? Eu vi ontem ainda um comentário sobre isso. Eu fico muito encantado como Deus fala na minha vida. Às vezes a gente fica pensando, como é que é Deus falar? A gente fica esperando que Deus, eu sempre brinco aqui, vai aparecer naquela voz do artista que você gosta, daquele radialista. Hoje ninguém escuta muito rádio não, mas é assim, voz de radialista é aquela voz mais trabalhada, né?
aquela voz, como eles dizem, de veludo. E aí você imagina que Deus vai falar com você assim, né? Meu servo, você, aquela voz, né? Você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, tal. E aí, muitas vezes, você acha que Deus não está falando contigo, porque não vem essa voz. A voz que às vezes você ouve é o pai chato te gritando, é a mãe chata te gritando, sendo usado por Deus, mas não sabendo como. É o marido, é a mulher. É aquele que Deus usou na igreja para te trazer a mensagem. É o louvor. Ah, mas não é isso que eu queria. Ah, e pronto, e passou mais um dia, vamos lá, então. Mas assim, como Deus tem falado comigo, é que às vezes eu faço uma reflexão e os mesmos canais que eu costumo escutar, eu estou te falando assim, ou ler, aí eu pego a Bíblia, ela confirma. Eu vou escutar uma rádio, ela confirma. Aí eu vou no YouTube escutar uma mensagem, confirma. Tudo ali é impossível. E eu não procuro. E não estou falando alto, porque se você falar, né? O algoritmo percebe. Quem tem os celulares melhores aí sabe aí que se às vezes sabe, pô, como é que isso aqui apareceu aqui agora? É porque ou você procurou, ou você falou, aquilo ali vai. Não é isso que acontece comigo. Mas a mensagem vem. Estou falando de rádio, como que a rádio vai escutar o que eu falei? Possível, mas chega. Então eu vejo como o Senhor vai trabalhando nesse sentido. De sentido de despertar, de abrir os olhos, de testificar uma mensagem. O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele trabalha. Quando Deus quer te falar, ele vai falar. Se ele usou aquela mula para aquele homem desobediente, quando ele resolveu bater na mula, peraí, estou acostumado a te servir, poxa, espera, olha o anjo ali. Então o que mais que ele não fará conosco, né? Então a gente para e observa quanto a gente tem se ocupado, vivido esse ativismo. Achamos que precisamos disso ou daquilo para chegar a Deus, e Deus está ali tão perto de nós. Deus está tão desejoso de te abençoar. Ele já fez o que era necessário e nós não conseguimos receber apenas. Só receber agora, é isso que eu preciso, é isso que você precisa, mas você quer fazer, você quer parecer bom, você quer parecer melhor. Deus não precisa disso. Eu comentei na nossa palavra semanal ali na quinta-feira. Não sei se você entende, eu já consegui compreender isso, mas se você não entendeu, vai lendo que o Espírito Santo vai te abrir os olhos. Nada que você fizer vai fazer Deus gostar mais de você do que Ele gosta hoje. Ele já mandou o Filho, permitiu que o Filho dele morresse. E o que mais é necessário? Se o Filho, Ele não poupou o próprio Filho para morrer por nós, você precisa de mais prova, precisa de mais dele, mais ação, mais o quê? Mais dinheiro, mais bênção, mais um carro melhor, uma conta mais, né, Flávio? Aquela mais dinheiro naquela, mais zero naquela conta, né, irmão Marildo? Será que precisa do extrato sair ali? Precisa de uma moto melhor, meu irmãozinho? Glória a Jesus, um carro melhor. Pode vir, não estou falando que não. E nós não somos hipócritas, ou não queremos ser, né, hipócritas. Eu não estou falando aqui, eu não trago mesmo essa mensagem, porque é mais fácil o cara conformar do que ele buscar, né? Então, nós já vivemos vários tipos de coisa. Tem aquela igreja que ela acha que você tem que buscar o melhor, e você, para mostrar que Deus está contigo, você tem que ter o melhor. E tem aqueles que, como ele não tem fé para chegar lá, ele vive sofrendo, com falta de dinheiro. Eu conheci um irmão assim, né?
É gostoso a gente... às vezes eu leio alguns livros, eu vejo algumas mensagens que o pastor está sempre trazendo alguns exemplos, né? Isso é interessante. Uma boa mensagem, ela é recheada de exemplos. Mas eu conheci um irmão há muitos anos atrás, numa igreja que eu trabalhei com outro irmão, que ele era assim, coitadinho. Quando o irmão recebia a oportunidade, ele já encostava ali no púlpito e ele: irmão, o negócio lá em casa tá difícil, tô sem dinheiro, tô com problema, e aí para piorar eu também tô sentindo dor disso, dor daquilo. E ali, irmão, sua vontade era pegar o irmão, botar ele no colo, levar ele no hospital, dar ele um dinheiro, sei lá, fazer alguma coisa para ajudar. Mas era sempre aquilo ali. Quem não conhece uma pessoa assim? Vitimista, um sistema traz os problemas dele como maior do que todo mundo. Você deve conhecer, sabe aquela pessoa que você está com problema, e às vezes você vai para bater um papo com ele, aí ele começa a falar com ele e fala assim: mas o meu problema você não sabe. Aí ele começa, você foi ali para conversar com ele, mas ele falou dele, e aí pronto, você não fala mais nada. No final, não, mas é isso, acabou. Ele falou dele, resolveu, acabou, e você saiu dali com o seu e com o dele, e a situação ficou pior. Irmãos, isso que nós temos vivido. É a religiosidade, é o ser humano tentando chamar a atenção de Deus. É o ser humano querendo ser alguma coisa sem Deus. Quantos exemplos nós temos? Quantas vezes o homem quis ser alguma coisa, quis fazer alguma coisa, tendo a presença de Deus ao lado dele, mas ele querendo mostrar que é capaz. Tantos exemplos nós temos, mas nós não, com o nosso ativismo, a gente não para olhar os exemplos que nós temos de pessoas que não foram bem-sucedidas, tentando ser, tentando fazer, tentando dar uma ajudinha para Deus. Jesus morreu para mim, sim, eu creio nisso, mas eu tenho que ser bonzinho, eu tenho que eu tenho que falar, eu tenho que mostrar, eu tenho que ser de uma igreja conhecida, eu tenho que, entendeu? Dar um dízimo legal ali, porque para mostrar que, entendeu? Ter um carro melhor aí, Deus, dá um jeito aí, porque esse carro meu aí não dá, não. Me dá um melhor aí para mostrar que o senhor está aí. Aí quando você consegue, você começa aí, ó. Então, irmãos, o Senhor tem falado muito comigo nesse momento, e isso tem trazido paz ao meu coração. Então eu estou falando com você, não é ativismo e também não é conformismo. Não é deixar a vida te levar. Vida leva eu, opa, vai para cá, vai para lá. Não é isso. Não é nuvem sem água levada pelo vento, mas é você conseguir perceber Deus na sua vida, é você conseguir entender que Ele é soberano na sua vida, Ele é soberano na minha vida. É o Pai que cuida, é o Pai que ama. Todos os exemplos que nós vemos na palavra nos mostram isso. Tinha um louvor antigo que falava, né? Eu tentei ir sozinho, nada consegui. Quantas vezes nós tentamos sozinhos? Você até orou. Você até orou o Pai Nosso. Essa eu vou orar o Pai Nosso, porque é a oração que o Pai ensinou, Jesus ensinou. Então, mas quando Jesus te ensinou o Pai Nosso, mais uma vez a gente erra nisso. Ele não te ensinou uma reza, uma oração ensaiada. Ele te falou para você entender que o seu Pai está no céu, Ele está acima de você, está acima de mim. Então Ele consegue ver o que você não vê, o que eu não vejo.
Ele pode fazer a vontade dele na terra como no céu. Ele pode te dar o pão que você precisa. Ele perdoa as suas ofensas. E Ele quer que você perdoe como Ele perdoou. E aí você vê novamente que Jesus está te falando algo que não virá de você, mas é dele. Aí, glória a Jesus, eu fui transportado a essa mensagem. Confesso para você que eu não procurei, eu não falei assim, o que eu vou falar? Não, eu cheguei lá em Colossenses capítulo 2. Eu quero ler alguns versículos com você dentro dessa mensagem. Irmãos, é o propósito que, às vezes eu pego alguns esboços lá de 2015, quando, não é de hoje, eu sempre tive, eu já comentei para vocês, o propósito, como você sabe que você tem um chamado, acredita que o seu desejo também é um propósito de Deus, porque muitos têm desejos e jogam ele por aí, mas esse nunca morreu, nunca saiu do meu coração, ainda que eu tive sucesso em outras coisas, esse nunca saiu, e eu tive bem. Quando nós viemos para cá, não estava ruim, estava bom, mas o Senhor, Ele nos faz passar altos e baixos para a gente poder abrir os olhos. A comunidade cristã Formosa é um propósito de Deus para a nossa vida, não é o meu propósito, e graças a Deus que, eu vejo sempre que a irmã, a pastora Rosana prega e outros irmãos, a gente fala isso, os irmãos já trouxeram. Eu quero aqui um povo que acredite nisso. Essa comunidade não é minha, é nossa. Nossa, sim. Porque a igreja é de Deus, nós fazemos parte da igreja dele. A comunidade cristã Formosa é nossa, né? E aqui vai ficar e vai se igualar, vai entrar no propósito aqui. Quem está conosco é assim mesmo. Aqueles que às vezes não tiverem alinhados, a gente não consegue ficar num lugar que a gente não está alinhado. Mas o propósito, o esboço, de que eu tinha lá atrás era esse. Era a gente poder tentar retornar o Evangelho que Jesus ensinou, que Paulo foi chamado para trazer para nós. Como assim? Porque ele teve a ousadia de sair ali dos limites de Jerusalém, porque Jesus já tinha dito que o Evangelho seria falado em Jerusalém e Samaria e até Juiz de Fora, os confins da terra. Então, até os confins da terra. Mas o povo ficou limitado ali, falar em Jerusalém, falar em Samaria, então eu vou, mas quando falava em Colossenses, lá nos Romanos, em Roma, quando falava em ir lá nos bárbaros, aí não era qualquer um que queria, não. Mas Paulo falou: opa, se está todo mundo aqui querendo falar para os israelitas, para os judeus, eu vou para os gentios. E aí nessa ousadia, ele vai às outras cidades, e esse evangelho chega aí aos confins da terra. Chega, e eu hoje posso fazer parte. Mas com o passar dos anos, a gente vai vendo que a deformidade, porque isso, irmãos, não é algo também para você falar, é gente que está falando do Evangelho, é pessoa que está falando do Evangelho, e é por isso que nós precisamos cada vez mais, como os bereanos, procurar na palavra, estudar a palavra, para a gente compreender a verdade. Mas Deus não erra, Sempre Ele traz sempre Ele movimenta na vida de para trazer a realidade à tona. Ele mexeu na vida lá dos pais, que a gente chama de pais da igreja, os primeiros mensageiros, apóstolos, depois os primeiros mensageiros lá dos primeiros séculos, depois agora, mais recente, os reformadores, Ele incomodou pessoas para sair da sua zona de conforto, pessoas que estavam bem, como nós algum dia estivemos bem, mas Ele incomodou porque essas pessoas podem fazer a diferença.
onde estão, e nós temos aí esse propósito. Paulo fala aos Colossenses o seguinte, no versículo 1: eu gostaria que vocês pudessem saber quanto tenho lutado em oração por vocês, pela igreja de Laodiceia, e por muitos outros que nunca me conheceram pessoalmente. Isso também me chamou a atenção. Paulo só estava falando com eles por meio de carta, né? Talvez alguém que ele já tivesse preparado, mas eles ainda não conheciam ele pessoalmente, mas eles já conheciam o Evangelho. Eis que eu tenho pedido a Deus para vocês, que sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor, e que tenham a preciosa experiência de conhecerem a Cristo, com real convicção e clara compreensão, porque o plano misterioso de Deus, agora finalmente revelado, é o próprio Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Estou dizendo isto porque tenho receio de que alguém possa enganar vocês com palavras persuasivas. Amados, parece uma palavra antiga? Parece algo que ficou para trás? Parece que Paulo está falando para nós hoje. Parece que Paulo está aqui escrevendo para a igreja que está lá em Juiz de Fora, para a igreja que está lá no Brasil, nos Estados Unidos, para a igreja lá do ano 2022. Como o meu coração se perturba em que vocês conheçam a verdade. Você precisa pensar, como eu disse para vocês, quando você for ler a Bíblia aqui, parece que tem um canto, quando você tem prazer na palavra, que você começa a ver aquelas coisas acontecendo. Desde jovem eu tenho isso, eu conseguia ver ali aquele filme ali na minha imaginação. E Paulo escrevendo ali, falando da preocupação dele por eles e pela igreja de Laodiceia. Nesse momento que eu li esse versículo, eu falei: o que é a igreja de Colossenses? A igreja de Colossenses era uma igreja que estava sendo afetada por heresias, filosofias, sutilezas. Aí eu citei aqui as cartas, né, do livro lá do C.S. Lewis. Sutilezas. O que é sutileza? É aquela coisinha que você nem percebe, todo dia vai ali chegando uma palavrinha, uma situaçãozinha que te embaraça, que te prende. Você não consegue perceber que você está fora, mas aquilo vai te levando, te afastando. Você está ficando cada vez mais longe de Deus, mas você acha que você está em Cristo. Você acha que você está fazendo o correto. Você acha que está no Evangelho, mas você não está realmente ouvindo a voz de Deus, seguindo a Cristo de verdade. Seja bem-vindo, meu irmão, pode sentar. Você não está disposto a receber uma palavra, uma mensagem divina verdadeiramente. E Paulo estava ali, e aí ele fala da igreja de Colossos, para quem essa carta foi escrita, e ele cita Laodiceia. E aí, como eu digo para vocês, por incrível que pareça, como é importante conhecer a palavra e fazer como os bereanos. Os bereanos eram pessoas que queriam saber: vou ver se aquilo que o Márcio falou é verdade. Quando eu chegar em casa, eu vou estudar mais um pouquinho, porque eu quero saber. Eu não sei. Eu sempre tive essa preocupação. Depois, quando eu aprendi que a igreja de Bereia fazia isso, aí que eu fiquei mais empolgado ainda, porque eu sempre tive isso comigo. Eu escutava o pastor falando e eu queria ver, eu queria ler, eu queria saber se era aquilo, se aquilo condizia com o que estava escrito. É o que nós precisamos.
Você precisa, eu preciso disso. E aí ele cita aqui a igreja de Laodiceia. Você consegue lembrar o que é a igreja de Laodiceia? Você vê a igreja de Laodiceia como aquela que recebeu a última carta lá do Apocalipse. E sabe o que João fala para aquela igreja? A igreja de Laodiceia, meus irmãos, era uma igreja que, você vê, eu acredito que foi escrito depois. A carta de João estava, ou mesmo que tenha sido escrita num tempo próximo, eles estavam bem distantes um do outro. João esteve preso lá na ilha de Patmos. Não sei nessa época, né, que Paulo escreveu isso exatamente, né? Mas a igreja de Laodiceia, pelo jeito, ela continuou perdida aí nos seus enganos, nas suas filosofias. Porque João diz acerca da igreja de Laodiceia, que a igreja de Laodiceia era aquela igreja que achava que tinha tudo, que achava que aqui nós já estamos, nós temos tudo que nós precisamos, estamos abastados. Talvez pensasse que não precisava mais de Deus. Ele já tinha tanto de Deus que eles podiam agora exigir das pessoas em nome de Deus, porque eles já eram o supra-sumo ali. Mas Deus, usando o seu Filho, Ele mostra para aquela igreja que ela não era nada. Aí isso tocou muito quando eu começo a ler essa mensagem e vou vendo que toda aquela preocupação de Paulo, aquela preocupação de João, ainda não teria sido suficiente para abrir os olhos daquele povo. E isso nos preocupa como igreja. Nós precisamos ter cuidado para nós não sermos essa igreja que se acha, essa igreja que se acha melhor. Nós não podemos nos enganar com a falsa religiosidade. E não é o propósito, é por isso que a gente não tem avançado tanto. Sinceramente, vocês que estão aqui, vocês não acreditam que nós podíamos já ter mais pessoas aqui? Sinceramente, vocês acham que nós não temos condições de ampliar, de fazer pessoas entrarem aqui, e essa igreja de repente vai ser pequena? Eu mesmo, muitas vezes, lendo e refletindo, e já pensei nisso ou naquilo. Tem várias fórmulas aí, irmão, para crescer a igreja. Mas em todas as vezes que eu ousei pensar algo, o Senhor me deu alguma palavra mais forte a respeito disso. Porque pode ser que a gente perca o controle. Isso é fácil. Isso é muito fácil. Eu olho, por exemplo, para a situação, eu falo sempre com a Vanessa: Vanessa, se nós, aquele grupinho ali, consegue pagar todas as coisas, conseguimos fazer propósitos, você imagina numa igreja com 100, com 200, o que acontece? Como acontece? E é aí que me preocupa. E é isso que me preocupa. Porque o nosso compromisso é fazer notório o nome de Jesus Cristo. E é claro que uma igreja cheia, você faz mais pessoas ouvirem isto. Mas você também se envolve de uma forma a ficar refém daquele grupo. Então é muito melhor quando você vivencia um crescimento sadio. Dizem que o bambu chinês, ele é assim, diz que ele demora anos para crescer, que a sua raiz primeiro, ela vai aprofundando. Quando ela já está bem profunda, ele começa a crescer.
porque por ele ser grande, ele precisa ter raiz. E aí, se ele cresce demasiadamente, como esses eucalipto, por exemplo, o eucalipto não tem raiz, né? Então, uma tempestade, se ele não tiver com vários ali, não tiver uma plantação, ele pode cair facilmente. Um terreno aí de um amigo meu recentemente, ele colocou lá no grupo e falou assim: eu estou preocupado, falando que tem um eucalipto muito grande aqui perto, e naquele tempo da tempestade. E ele estava preocupado, era um só, ele podia cair, outros já tinham caído ali por perto, né? Quando tem uma plantação, não, porque o vento circula ali, é mais difícil. Então, irmãos, não é um comodismo, não é. Aí o Senhor traz a minha memória isso, porque a gente tem trabalhado, a gente tem se preocupado, mas assim, sinceramente, me preocupa uma igreja amadurecida. Me preocupa, e nós temos uma igreja que saiba o que está fazendo, que tenha certeza de estar vivenciando o Evangelho. Me preocupa quando eu vejo nas redes sociais pessoas falando e posicionar e falando em nome de Jesus Cristo, que eu me sinto feliz por ter feito isso e estou agradando a Jesus Cristo. Como? Vai ver o que ele fez, o que ele falou, e aí dizer: eu tenho certeza que eu estou agradando Jesus. Se essa igreja que tinha uma obra, tinha ali coisas para mostrar ali, não estava agradando Laodiceia, Colossenses, porque ela estava querendo ajudar. Eu tenho falado nos últimos tempos, porque sempre falei, graças a Deus, eu digo ali, foi no primeiro dia que nós abrimos a igreja, eu imprimi aqui esse papelzinho lá. Então é a mesma coisa, aqui esse papelzinho lá, missão, visão e os nossos valores refletem a graça de Cristo na nossa vida, ou seja, não é por nós, não é para nós, é por Cristo e para as pessoas. Isso é a graça, é o favor imerecido que Deus concedeu à humanidade para que outras pessoas, para minha salvação, e para que outras pessoas também sejam, né, vivam, sejam participantes disso. Glória a Deus por isso, né? Mas nós temos um compromisso, que isso seja entendido. E aí eu vejo tantas pessoas em nome da graça falar cada coisa absurda. Como sempre, o ser humano extremista para um lado e para o outro. Uns acham que a graça é a graça barata, onde você pode fazer qualquer coisa e está tudo bem. E aí você precisa saber que a graça é o favor imerecido que não custou nada para você, não custou nada para mim, mas custou para Jesus. Então ela não é barata. Barato, já falamos muitas vezes aqui, barato é o que vende no... como é que chama esse negócio que a igreja gosta de fazer? No bazar. Porque às vezes não serve mais para você, mas você, em vez de jogar fora, você pega aquela roupa rasgada ali, vou vender no bazar, porque você ainda quer ganhar um dinheirinho, e ainda vende. Vai lá e ganha um dinheirinho, e eles vão ganhar mais um dinheirinho ali. Então, é barato, porque não tem valor. Aquele troço que você... Agora, graça não. É quando você pega algo, principalmente quando recém, né, casados, noivos, namorados, que compra aquela coisa ali e dá com alegria, com amor. Pessoas que se amam, dão. Isso é graça, porque é uma coisa que tem valor para você. Você dá para uma pessoa. Você não vende uma coisa que tem valor e você quer agradar alguém. Isso aí é graça. E tem o outro lado que, não, peraí, é graça, mas eu tenho que dar uma ajudinha, eu tenho que interagir, eu falo com vocês, você precisa estudar, você precisa conhecer para não se enganar com as filosofias deste mundo. O que é? Tem religiões, eu não vou nem citar para não parecer que a gente está falando, né? Não é?
Mas se tem religiões, parece muito aí nos filmes, que você precisa o quê? Abrir mão de você e ficar ali horas em reflexão, em meditação e não sei o quê, para você chegar ali no seu momento de sabedoria, de êxtase. Tem outras que você precisa fazer, ele considera o amor, a caridade, o ato de você dar alguma coisa para a pessoa e você se sentir feliz com isso. Sim, caridade é dar, sim. Mas não dá para que você se sinta melhor. Dá porque é um fruto. O abacateiro produz abacate porque ele é um abacateiro. O pé de milho produz milho porque é milho. Está na natureza dele produzir milho. Um cristão, ele faz algo para alguém porque ele recebeu no seu coração o amor suficiente para estar abençoando o seu próximo. E é isso, ele faz naturalmente, ele agrada ao Senhor como fruto, e não porque ele quer ver Deus, ele olhar, ele faz alguma coisa, e lá no coração dele, ele vê Deus sorrindo para ele lá no céu. Opa, eu ajudei o velhinho a atravessar a rua. Aí ele vê Deus lá no céu dando um sorriso para ele. Não estou ironizando, nem sendo sarcástico, não. É a realidade, você sabe disso. Então está errado, mas não. Você tem que fazer simplesmente porque está na sua natureza. E é esse ponto que nós precisamos chegar. Isso é conhecer verdadeiramente o Cristo. Os discípulos não conheceram verdadeiramente o Cristo enquanto ele estava com eles. E uma grande prova disso é quando ele viu Jesus ali com a mulher samaritana no poço. Diz a palavra que quando eles chegaram, eles não entenderam Jesus. Está vendo? Tem muitos outros exemplos. Se você olha para Cristo, você vê Jesus Cristo comendo com os publicanos. As pessoas que conheciam Jesus não entenderam. Jesus chamando um publicano. Jesus chamando o Pedro. Por que Jesus não chamou o Nicodemos? Um cara que tinha ali um certo conhecimento. Por que Jesus não chamou o José de Arimateia? Mas ele chamou Paulo. Olha quem era Paulo. Paulo primeiro sujou as mãos de sangue, matando pessoas que criam em Jesus. O Nicodemos, a Bíblia não fala que ele teria feito isso, pelo contrário, ele e o José foram lá pegar o corpo de Cristo. E não estou dizendo que eles não receberam nada com isso, né? Eu estou dizendo porque que eles não marcaram a história como Paulo, como Pedro, Filipe e outros discípulos que nós conhecemos muito bem, quem eram, o que faziam. Então, meus amados, nós precisamos compreender o que é ser cristão de verdade, para nós não sermos enganados aí pelas mentiras desse mundo. Tenho pedido para que vocês sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor e que tenham a preciosa experiência de conhecer a Cristo com real convicção. Conhecer a Cristo é saber quem Ele realmente é. É você ter na sua vida o sangue de Cristo, pelo qual Deus olha para você e você consegue entender que não é porque você errou que você deixou de ser cristão. Não, você pode voltar, você pode estar com Cristo, porque não é aquilo que vai te separar, porque o sangue dele já cobriu, o amor dele revelado no sacrifício dele já cobriu a multidão dos nossos pecados. Então eu posso crer no amanhã, eu posso viver uma vida nova, eu posso melhorar, eu posso sim dar frutos.
Mas não é porque eu sou bonzinho, porque se você for nessa ideia, nessa toada, nessa vibe, como diz a juventude hoje, você vai se enganar, porque você vai começar a achar que você é o bom, e daqui a pouco você está igual a igreja de Laodiceia. Eu estou aqui porque eu sou um cristão mesmo, que eu represento a Cristo, porque eu posso te falar que faz isso, faz aquilo, e você está errado porque você não faz, porque você é um pecador miserável, você não tem nenhum carro bom, você ganha pouco, porque você não consegue ter fé suficiente para poder orar e ter um trabalho bom. Quem já viu isso aí? Nós queremos chegar a Deus e conhecê-lo de verdade. O ser humano, ele quer isso, mas muitas vezes ele se engana. Vamos aqui no versículo 6 ao 11, diz o seguinte: e agora, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, desde que as raízes de vocês se aprofundem nele, extraiam dele a nutrição. Extrai de Cristo a nutrição. Hoje nós vamos participar do corpo e do sangue de Cristo. Estamos buscando a nutrição que vem dele. Mas você busca a nutrição também pela palavra dele. A palavra que é alimento. A palavra que mata a sede espiritual. Como ele falou para a mulher que eu já citei aqui hoje, a mulher samaritana: se tu soubesse quem é que fala contigo, tu me pedirias da água, e eu te daria a água que salta dessa vida para a vida eterna. Se nós soubéssemos de verdade quem é Jesus, nós não nos preocuparíamos com as coisas dessa vida. Nós sim viveríamos na certeza de que Deus está no controle, mas vivendo isso de verdade. Mas não, nós não temos vivido isso no nosso dia a dia. Continue crescendo no Senhor, tornem-se fortes, vigorosos na fé, como foram ensinados, e que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão. Não permitam que outro lhes traga a fé e alegria com suas filosofias erradas, superficiais, baseadas em ideias e tradições humanas e nos rudimentos elementares deste mundo, em lugar daquilo que Cristo disse. Oh, glória a Deus! Porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da natureza de Deus. Portanto, vocês têm a plenitude de Deus por meio da união com Ele. Ele é o cabeça de todo poder e autoridade. É Cristo. Quando vocês foram a Cristo, Ele os libertou dos seus maus desejos. Não por meio de uma operação física da circuncisão. Não foi por causa de uma liturgia. Não foi por causa de um movimento religioso, uma sessão religiosa. Não, olha aí. Aleluia. Mas de uma operação espiritual feita por Cristo, pela qual somos libertados do poder da natureza pecadora. Outro fato que eu vejo aqui, e fala de raiz. Você precisa ser enraizado em Cristo, você precisa viver e crer que Cristo está abençoando a sua vida, está no controle. Ele é a sua bandeira, Jeová Nissi. Quantas vezes nós falamos isso? Mas é Ele realmente, como Moisés declarou, é Jesus, é por Ele, é para Ele. Mas nós, como igreja, nós estamos muito preocupados com a volta de Cristo lá no futuro, quando a Bíblia diz para nós não estarmos ansiosos por coisa alguma, porque nós deveríamos estar preocupados com a vida que vivemos agora, porque a nossa vida está aqui, e é o aqui, é este momento que resultará a nossa fé lá, para recebermos Cristo na sua volta. O que adianta preocuparmos tanto com a volta de Cristo como igreja, e esquecemos o momento que vivemos aqui? Queremos fazer algo que não está no plano, que não foi mandado por Ele, que não foi dito por Ele. Queremos fazer o nosso reino aqui na terra, com as nossas igrejas, com os nossos serviços alinhados à nossa vontade, os nossos bens, as nossas boas casas, os nossos
bens terrenos, ao invés de apenas vivermos usufruindo deles. Não estou dizendo, volto a dizer, não é uma hipocrisia, que você não pode usufruir do seu bonito carro, da sua boa casa, mas ela não é a razão da sua existência. E para que na volta de Cristo estejamos preparados, não basta você conhecer tudo sobre a volta de Cristo, não basta eu conhecer tudo sobre a volta de Cristo, se eu hoje não vivo como um cristão. E se eu vivo como um cristão, eu imito Jesus. Eu não imito o pastor Beltrano, o pastor Ciclano, que não dá provas de um verdadeiro cristão, o macho. Eu imito a Cristo, ainda que esse homem tenha responsabilidade com vocês. Mas contudo, eu não vou ser, contudo, você não vai ser salvo por mim, pelas minhas palavras, pelas minhas filosofias, pelas liturgias que eu implante aqui. Você precisa ter um encontro verdadeiro com Cristo, uma experiência verdadeira com Cristo. E nesse livro que eu comentei com vocês, que fala das astúcias do inimigo, a astúcia do inimigo hoje é fazer você se preocupar em ser o bom o suficiente. Enquanto você preocupa em ser bom o suficiente, em fazer as coisas direitinho, em fazer, você esquece de viver um relacionamento com Jesus. É isso que eu gostaria nessa manhã de fazermos, porque o boi que trabalha, ele também se alimenta. Eu estou me alimentando dessa palavra nessa manhã, porque quando a gente fala, fica guardado. O que Deus quer de mim e de você é que nós sejamos, como está escrito lá em Jeremias 17:8, uma árvore. Falei já aqui do bambu chinês, vou falar de outra árvore. Aquela árvore plantada ali, na beira do Paraibuna. Aquela árvore está sempre verdinha, porque a raiz dela está nutrida, porque ela vai lá, ela está lá dentro do rio. E você, quando está em Cristo, você está nutrido, você não vai ser enganado por qualquer fábula, por qualquer historinha, por qualquer pessoa, por qualquer fala bonita. Oh, glória a Jesus. 20 ao 23. Aleluia. Precisamos, meus amados, viver essa nutrição que vem de Cristo, para nós não vivermos manipulados, para nós vivermos com sabedoria, para nós sermos livres por Ele, para nós vivermos como Ele deseja, vivemos a verdade. Olha o versículo 20 a 23. Lembra que ele está falando aí para uma igreja que estava vivendo um movimento herético, um movimento humanizado, um movimento ativista, um movimento religioso, não muito diferente do que nós vivemos hoje. Já que vocês morreram com Cristo, e isto os libertou de seguir as ideias do mundo sobre a maneira de ser salvo. A maneira de ser salvo no mundo, eu já disse para vocês, é por obras. E muitas vezes nós fazemos isso sem perceber, fazendo bem e obedecendo a diversos preceitos, porque de alguma forma continuam seguindo justamente isso, ainda preso a regras tais como não comer, não provar, nem mesmo tocar determinados alimentos. Tais regras são meros ensinamentos humanos, pois o alimento foi feito para ser comido e consumido. Essas regras, olha só esse versículo 23. Essas regras têm aparência de sabedoria, pois prescrições desse tipo exigem uma religiosidade fingida, uma falsa humildade. Glória a Deus.
e uma disciplina para com o corpo, porém não tem efeito algum quando se trata de subjugar os maus pensamentos e desejos de uma pessoa. Amém, meus amados? Vamos viver como filhos. Vamos viver como filho. O filho, eu vou voltar a falar desse versículo aqui, mas eu quero fazer você pensar numa outra ilustração de Cristo. Aquele homem chegou e perguntou, eu já falei sobre isso aqui, o que eu preciso para a vida eterna? Glória a Jesus. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que você precisa fazer para ser um herdeiro? Bom, se você tem pai e mãe que tem um bem, e você quer ser um herdeiro hoje, a primeira coisa que você tem que fazer, vou falar uma coisa séria aqui, é matar o pai ou a mãe. Para ser hoje. Só que aí você, pelas leis humanas, vai perder, porque quem mata com o objetivo de ser herdeiro, perde a herança. Então, um herdeiro, ele não precisa fazer nada. Quando chegar a hora dele herdar, ele vai herdar. Ele não precisa fazer nada, simplesmente ele vai herdar. Naturalmente. E assim é quando nós cremos. O que, na mensagem que eu trouxe domingo passado, os homens queriam saber o que eu preciso fazer para fazer a obra de Deus. Você precisa crer. Você precisa simplesmente crer. E quando você crê, as outras coisas são feitas naturalmente. Eu quero que você entenda que eu não estou aqui dizendo que você não precisa ser uma boa pessoa, que você precisa ser honesto, que você precisa cuidar da sua vida, cuidar da sua saúde. Mas viver isso de forma natural, olhando para Cristo, esquecendo das regras deste mundo para ser um religioso fingido, falso, mentiroso, que mostra uma coisa para o mundo, mas nega a eficácia disso no seu dia a dia. E poderia dar muitos exemplos, mas assim, me vem aqui à mente, eu não posso deixar de falar isso. Eu vi esses dias pastores falando, como você pode ver, se você achar que eu estou mentindo, pastores falando que quer ver todo mundo do Nordeste morrer, outro dizendo que quer ver todo mundo do Sul morrer. Pastor! Por causa de quê? Por causa de ideias de homens, por causa do sistema humano. Nada do que foi dito e está sendo dito foi Jesus que ensinou. Nós temos o nosso compromisso e sermos verdadeiramente filhos de Deus. Não nos contaminarmos com este mundo, não nos conformarmos com este mundo. Entendemos que o nosso reino não é aqui, então não adianta a gente estabelecer uma igreja linda, poderosíssima, cheia, mas que manipule os nossos verdadeiros compromissos com Cristo, para que nós não percamos membros, para que nós amanhã deixemos de falar a verdade, como Cristo falava, e com ousadia ele perguntava se tinha mais alguém. Aquele momento é muito marcante para mim, quando eu vejo Cristo falando uma mensagem profunda e vendo as pessoas, esse discurso é difícil demais para mim, e esse discurso não dá para mim não, e aí devagarinho vai saindo. Imagino que deve ter sido igual quando ele falou com aquela mulher, né? Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Começaram dos mais velhos, dos mais entendidos, dos mais sábios, dos mais religiosos. É aqueles que estão assentados no meio de nós, que se acham os melhores. Não estou falando aqui não, tá, irmãos? Estou falando no geral, uma ilustração. É aqueles que se acham os melhores. É a igreja de Laodiceia, é os pastores de Laodiceia, os membros de Laodiceia, que acham que tem tudo, que podem tudo e que podem mandar em tudo, mas na verdade são pobres,
miseráveis, e algumas versões chamam eles de desgraçados, ou seja, sem graça. Então, meus amados, essa palavra é uma palavra de reflexão, tá? Não é cajado, vocês estão vendo, eu estou sem cajado, não carrego cajado. É a palavra, é o amor de Cristo. Quando eu leio isso, eu sinto amado. Eu não sinto Deus me chamando a atenção, como eu sei que vocês devem estar entendendo o que eu quero dizer. Nós precisamos sentir, irmãos, amados, como a igreja anterior, a igreja de Filadélfia. A igreja que sabia que não era ela, mas que era Cristo. É essa igreja que nós precisamos ser, como Filadélfia. Vai lá e lê quem que era, como era. Que nós não sejamos confiantes em nós mesmos, mas confiantes em Cristo. Reflita nisso, busque aprofundar nisso, e você vai entender que você é um amado. Eu sou amado por Cristo. E quando nós somos amados por Cristo, nós não temos necessidade de fazer nada para agradar. Um filho, quando é amado, ele não precisa fazer nada para agradar o pai e a mãe. Eu vou fazer umas coisinhas boas para o meu pai. Isso é quando você acha que seu pai não te ama, quando às vezes você é carente, né? A gente brinca muito lá em casa, né? Quando o filho é carente, ele fica querendo agradar, faz uma coisinha. Mas quando o filho não é carente, não, ele sabe que ele é amado, ele não precisa de agradar. Ele simplesmente vive como filho. Às vezes até demais, né? Fica deitado até tarde, esperando a comidinha na boca, a roupinha lavadinha, porque ele sabe que ele é amado, né? Ela sabe que é amada. Esses são os filhos amados, cuidados, tratados, né? Ele não faz nada para agradar, e aí, às vezes o pai e a mãe ficam meio bravos com eles, e ele sai tranquilamente, porque ele sabe que aquilo ali não é porque ele tem que agradar. Então, meus amados e amadas, vivamos em Cristo, que nós não nos enganemos com a falsa religiosidade. Amém? Esse aqui é o propósito da comunidade cristã Formosa. Não é viver religiosamente, mas é viver como cristãos, amados e amando. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o momento também que nós continuamos, né, a nossa adoração, mas antes vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. E como temos feito nesse momento, você pode trazer a sua oferta, né? Ali tem um envelopinho, você não precisa pôr a mão no dinheiro, você tem ali um ourozinho limpo. Depois você vai pegar aqui o seu cálice, vai pegar aqui o pão. Glória a Jesus. Para nós vivenciarmos esse momento de comunhão, porque quem bebe, quem come e bebe do corpo de Cristo, tem comunhão com Ele. E você pode, enquanto você faz isso, crer que esse corpo, esse sangue que você participa dele, né? Aqui é só um momento em que nós estamos lembrando, mas você pode fazer o seu organismo lembrar que Cristo fez por você. Ele tomou as suas enfermidades. Você pode crer. Índice alto de colesterol, de diabetes, de triglicérides, PSA, de qualquer outra coisa. Você pode colocar agora na conta de Cristo, porque Ele já levou por você. Nas suas feridas, curou as nossas enfermidades. No seu sangue, nos libertou. E muitas vezes a gente não pensa nisso, né?
mas nesse momento nós podemos receber cura no nome de Jesus. Então a Vanessa vai estar louvando. Vou convidar aqui quem? Vou convidar o irmão Rômulo hoje para me ajudar aqui. Glória a Deus. Aleluia. Estou querendo botar umas atividades nas costas desse homem, então tem que ir. Aleluia. Nós vamos estar aqui te oferecendo o cálice, te oferecendo o pão. A Vanessa vai estar louvando. Você pode deixar aqui a sua oferta de amor. Só oferta de amor. Eu não preciso falar isso aqui não, mas a gente fala, que é essa que tem sido bênção para a sua vida e para a nossa comunidade. E depois você recebe aqui das nossas mãos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor. Deus está te dando uma chance nessa noite. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Te entregou Ficou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você. O seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você. O seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você. O seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Aleluia. Glorificado o teu nome, Senhor. Aleluia. Santo, santo é teu nome, Jesus. Confiamos no teu amor, Senhor. Confiamos que o Senhor nos cura, Pai, todas as dores, Senhor. Dores da alma, meu Pai, dores físicas, Pai. Independente seja qual dor, Pai, o Senhor é que cura, Pai. Deixa na cruz. Vou deixar na cruz tudo que passou,
tudo que ficou para trás. Olho para você, corro para você, o seu amor me chama. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Cante comigo. Olho para você, corro para você, o seu amor me chama, me chama. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Jesus. Dia que a nossa irmã Rosana, que é presente ao Senhor, como disse Cristo, né? Esse é o meu corpo que é dado por vós, né? E semelhantemente ofereceu o cálice e disse: este é o meu sangue que é dado por vós, né? Então a Bíblia nos fala que todo aquele que come e bebe indignamente desse corpo, desse pão, desse cálice, come e bebe para a sua própria condenação. Come e bebe indignamente. Comer e beber indignamente o corpo e o sangue de Cristo é para aquele que não crê. Se você crê, não é essa a sua situação. Se você crê, você é salvo por Cristo, e esse corpo e esse sangue verdadeiramente é bebida e verdadeiramente é alimento para nos manter nutridos e salvos por Ele. Amém? Pastora Rosana, ora para nós, glória a Deus, apresentando então este cálice, este pão. Bom dia, a paz do Senhor. Se você puder fazer assim, é o cálice da vitória, aleluias. Oh, glórias, Ele morreu por você, e Ele vive por você. Oh, glória, Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por ter dado o seu Filho, por amar a cada um de nós. Obrigada, Jesus, pelo seu sacrifício ali na cruz por cada um de nós. Ó Senhor, e esse pão representa o teu corpo, e esse suco representa o teu sangue, que foi derramado ali na cruz pelos nossos pecados. Muito obrigado por nos amar assim. Ó Senhor, que neste momento, ao participarmos, possa estar saindo virtude do Senhor, para alimento das nossas almas, para a cura das nossas almas, para a cura do nosso corpo, em nome de Jesus. Aleluias. Comamos e bebamos dele todo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Estamos aí chegando ao término do ano. Você não deixe de participar das atividades da nossa comunidade, né? A gente sabe e entende as eventualidades, né? Mas os nossos diáconos, pastores vão estar também ministrando nos próximos domingos. Que você esteja conosco, porque graças a Deus nós temos vivenciado aqui coisas maravilhosas. Como eu disse para vocês, não estamos tendo um inchaço, mas pessoas têm visto a gente aí nesses 6 anos, esse pequeno povo reunido, e tem sentido, tem visto as marcas. Às vezes pessoas falam conosco, né? A nossa comunhão tem abençoado pessoas, tem abençoado vidas que têm aqui pedido oração. Então você estando aqui conosco, você amplia, né, o poder de Deus agindo aqui na vida de cada um de nós, né?
porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quanto mais pessoas cheias da alegria do Senhor, mais força nós temos para vencer o inimigo. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada irmão, cada irmã, em nome de Jesus. Nós vamos estar programando, breve nós vamos falar, né? Nossa confraternização do ano. Vamos ver como é que nós vamos fazer. Planeje também no seu coração. Vamos estar junto mais esse momento. É importante, né? É importante a gente vivenciar esse momento junto. Igreja é isso. Você sabe que a gente cumpre ali aqueles 4 momentos ali do Atos dos Apóstolos, né? Juntos na oração, na comunhão, na palavra e no partir do pão. Não pode faltar. Amém? Então vamos, se Deus quiser, a gente vai anunciar ainda, nós vamos organizar, e que você não esteja distante nem ausente da sua comunidade. Que Deus abençoe a vida de cada um, abençoe os nossos encontros. Quinta-feira nós nos reunimos ali às 8 horas. Que Deus abençoe a sua semana. Glória a Jesus. Pastora Rosana, mais uma vez, orar pelo encerramento, trazer a bênção final. Vão com Deus, que Deus ilumine o seu dia, os seus caminhos. Mateus, o Espírito Santo vai te abençoar lá, tá, meu amigo? Em nome de Jesus, nessa prova. Aleluia. Vamos orar? Agradeça ao Senhor, né? Por ter te libertado e salvado, né? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Faz assim. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Olha bem. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Oh, glórias! Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigada por esses momentos que aqui passamos. Nós vamos sair daqui, mas não vamos sair da Tua presença, porque a Tua presença é constante, a Tua presença é real, e onde quer que nós formos, o Senhor está conosco, aleluias. É a Tua promessa para aqueles que creem, é a Tua promessa para aqueles que Te buscam. Leva-nos em paz para os nossos lares, guardados com a Tua presença, onde quer que nós formos, que nós possamos levar, Senhor, a Tua bênção através das nossas vidas. Abençoa a nossa família, aonde quer que nós formos também, Senhor, nós sejamos luz, sejamos sal. Ó Deus, em nome de Jesus, os projetos que é feito para hoje, Mateus e outros que estarão fazendo a prova ali, abençoa, faz trazer à memória aquilo que aprendeu, aquilo que estudou. Ó Deus, as causas de cada um de nós que temos colocado diante do Senhor, as enfermidades que muitos têm passado também, Senhor, nós colocamos diante do Senhor, porque nós cremos que o Senhor não mudou. Aleluias. Por isso, leva-nos em paz, que a bênção do Senhor esteja conosco, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluias. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluias. Oh, o amor de Deus Pai, aleluias, e a comunhão do Espírito Santo, aleluias, Ele seja conosco hoje e para sempre. Receba a bênção do Senhor. Glórias, glórias. Oh.